sabemos as coisas que hão de vir, as coisas que vão acontecer. Agora, quem está falando? Quem está profetizando? É Jesus. Se você é cristão, você deve dar crédito a essa palavra, porque senão você não é cristão, você não é de Jesus. Aqui é Jesus falando. Então, essa passagem está reproduzida aqui também em Lucas capítulo 20. Então, aí como Jesus vem dizendo, ele lhes respondeu. Eles perguntaram, quais serão os sinais dos fins do tempo? Ele, Jesus, lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Ele fala de engano, e há muitos enganos. Quer dizer, aqueles que são da fé, eles precisam perseverar na sã doutrina, no que a palavra de Deus fala. Porque Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Então ore para Jesus, fique com Jesus, porque vai ter muitos enganos, muitas armadilhas para desviar o povo de Deus do objetivo de Deus, para roubar, porque aí a ação do diabo para roubar de você a salvação. Se ele não consegue, o que ele faz? Ele faz de tudo para roubar de você a alegria da salvação. Então, cuidado. Ele fala cuidado, ele adverte, é uma advertência, cuidado para que ninguém vos engane. Como você não será enganado? Olhando para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem falha nela. Ela não, Jesus diz aqui que ele diz aqui, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, dê crédito, dê valor, saiba que com certeza isso virá. Quando ali ele morreu, ressuscitou, ele foi atrás dos discípulos de Emaús, e ele já havia dito o que ele havia de sofrer. Ele já tinha profetizado que ia morrer, se ia ressuscitar, mas os discípulos de Emaús não deram crédito. Por isso que eles saíram de Jerusalém e falou: quem cai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, quer dizer, com o recebimento do Espírito Santo. Mas eles saíram, e Jesus fala com eles, Jesus os repreende. Como assim? Ele diz assim: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Quer dizer, ó tardos e nécios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, aqui, nessa passagem de Mateus, ele está profetizando, ele está falando, ele falando. Então, essa advertência serve para a humanidade toda, ainda hoje, ó tardos e nécios, para não crer em tudo que já foi dito, em tudo que o profeta, Jesus é profeta, pastor, Jesus é Deus. Então, é preciso considerar o peso dessa palavra. E ele então vai dizendo: cuidado para que ninguém nos engane. As pessoas serão enganadas. Tem uma situação aí de projeção de figuras do céu. Isso aí é um engano. Vão aparecer Jesus, vai aparecer Maria, vai aparecer Papa e muitas outras coisas. E as pessoas ficam dando crédito nestas coisas. Então, saiba que isso são projeções no céu, isso é feito por homens, tá? Então, não dê crédito nessas coisas, olhe para a palavra de Deus, tá? Então, vocês vão ouvir muita coisa, vão ver muitas coisas, para que virão tantas coisas, que até os escolhidos, se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então, nós vamos ter sinais do céu, vamos ter prodígios da mentira. Quer dizer, o que é um prodígio de mentira? Uma afirmação que parece verdade,
E a lógica humana vai dizer isso é verdade, mas é mentira. Então, onde está a verdade? A verdade está em Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você é cristão, dê ouvidos, quer dizer, dar ouvidos é crer, trazer para si e saber com certeza que as coisas serão conforme disse Jesus. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, quer dizer, ele profetizou antes, as coisas que iriam acontecer, aconteceram, e profetizou para frente, né? Aqui ele fala, quais são os sinais, né? Você também quer saber os sinais, né? Você é cristão, você quer saber, né? Então nós estamos aqui também na mesma posição dos discípulos, perguntando para Jesus, quais serão os sinais do fim dos tempos? Ele começa com a advertência, ele fala: cuidado para que ninguém engane vocês. Quer dizer, como não seremos enganados? Ficar na palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, creia nela, não vai ficar crendo. Sim, é tão forte isso que Paulo, ao pregar, ele diz assim: ainda que nós, ou um anjo, desça do céu e nos fale outro evangelho, além desse que vos temos pregado, seja ele maldito. Olha bem, pode vir um anjo vir falar, né? Se ele falar diferente das Escrituras, lança fora, seja maldito, né? Então, o que nós devemos fazer como atalaias de Deus na terra? Avisar a humanidade das coisas que hão de vir. Agora, o nosso ensino não é nosso. Eu não posso vir aqui criar teorias para vocês, fábulas engenhosamente inventadas da minha cabeça, da minha imaginação, né? E você, como servo de Deus, assim deve proceder, deve ficar fiel ao que a palavra diz. Por isso que ele nos fez testemunhas. Nós testemunhamos da sua palavra, da sua veracidade, né? Testemunhamos do poder, do amor de Deus e das coisas que vão acontecer, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, esta é a advertência para nós: cuidado para que ninguém nos engane. Porém, virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Como você vai saber? Agora, muita gente quer ver Jesus. Você não vai ver Jesus, né? Vai ter um tempo de ver, mas não agora, tá? Então, alguns vão dizer: eu sou o Cristo. Não vá por ele, tá? Por melhor que seja, por mais convencimento que ele possa ter da palavra, da retórica, das coisas, dos sinais, da demonstração, nós somos testemunhos, nós somos submissos ao Evangelho, submissos a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E Ele fala que vão enganar a muitos falsos cristos, falsos profetas, né? Vão ter sinais, vão ter certos poderes, prodígios de mentira para enganar. Por isso que a advertência que ele faz da palavra medita na palavra, na lei do Senhor, tem prazer nela, de dia e de noite você será bem sucedido, tudo quando aprender. Então fique na palavra. Então, por isso que idolatria traz um perigo terrível. Vão ter enganos, tá? Porque a idolatria leva as pessoas a só crer no que vê. Tem que ter algo físico para eles entender, para eles querer compreender, mas não estão firmados na palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, né? Então, aí vem uma projeção no céu, já sai: Jesus, isso. Vocês estão vendo isso, então fiquem avisados, né? E ele prossegue: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça,
mas ainda não é o fim. Vocês estão vendo guerra? Estão vendo rumores de guerra? Olha bem, os tempos estão se avizinhando. Porquanto se levantará nação contra nação. É o que está acontecendo, nós estamos vivendo esse tempo. Então, estão à porta as conclusões, né? E ele diz: reino contra reino. O que é reino? Quais os reinos que tem? Tem 3 reinos: o reino de Deus, o reino paralelo de Satanás. O reino de Deus é o reino da luz, do entendimento, da verdade, e tem o reino das trevas, que é do diabo, da mentira, do engano, que veio para matar, roubar e destruir. E o reino humano, é o reino humano, as balizas humanas, o entendimento humano. Vocês estão vendo essa polarização de reino contra reino? Até nas políticas você vê pessoas que servem a Deus, né? E pessoas que fazem aliança com o mundo das trevas. E isso está polarizado. Né? É o que está acontecendo, é o que está escrito: reino contra reino. Agora se fala em Deus, falando política, se fala em Deus. Nunca houve isso. Ninguém dava testemunho de Deus, né? Aí outro dá testemunho de que ele é da treva, mas só que nas trevas eles fazem as coisas as ocultas, porque o só referir do que eles fazem é vergonha. Então o reino das trevas trabalha em trevas, trabalha em escuridão, trabalha em segredo, mas estão aí, e isso está acontecendo, e há uma oposição a tudo que se chama Deus. Por isso homens que se declaram de Deus sofrem oposições, né? Isso nós estamos vendo. E haverá o que? Terremotos em vários lugares, estamos vendo. Porém tudo isso é o princípio das dores, é só o princípio, chama princípio das dores. Prosseguindo: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus traz perseguição, traz mentiras, injúrias, tá? E até mortes, né? Quantas igrejas no mundo inteiro, quantas pessoas que são de Jesus estão sendo perseguidas e mortas, queimadas vivas, cortada a cabeça. Então, nós estamos vendo essas coisas. E nós temos aqui no Brasil ainda liberdade de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. Agora é por causa de quem? A perseguição é contra quem? É contra Jesus, porque Jesus é o dono de tudo. Ele é o Senhor, Ele é Deus. A terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Então, prosseguindo: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E as pessoas vão ficar escandalizadas por causa destas coisas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, quando vier profecias, você julga a profecia e você pede a Deus confirmação. Olha bem, confirmação, né? Esses dias me mandam mensagem no WhatsApp, né? Falando assim: não, olha por essa moça que, né, já teve uma profecia que ela é a minha escolhida. Olha para mim. Você ouve uma profecia? Tá? Então faz o seguinte: agora você pede a Deus confirmação. Gideão pediu confirmação várias vezes se era Deus mesmo. Lá, se é o Senhor mesmo, né? Faz assim. Aí faz assim, acontece do jeito que ele pediu, né? O pessoal não leva mal, não, mas se é o Senhor mesmo, para que eu tenha plena certeza mesmo, agora faz o contrário. E assim ali está. Mas se é o Senhor mesmo, então crente não come cru. Crente não é criança no juízo,
sede adultos no juízo, seja adultos no juízo, né? Seja prudentes como as serpentes, né? Mansos como as pombas, mas prudentes, né? Ele fala até astutos como a serpente, quer dizer, verifique, prove as coisas, não vai dando ouvido a qualquer um que vem te falar as coisas, né? As coisas que mais tem aí, né? Principalmente contra homens e mulheres de Deus, as pessoas dão crédito numa palavra de que vem uma pessoa do diabo, vem falar para você, né? Então prove as coisas, né? Vocês condenam a morte de uma pessoa, tem que ter no mínimo 2 testemunhas, tem que ter confirmação. É por isso que arrumaram contra Jesus 2 falsas testemunhas para acusá-lo, né? Seguindo a lei, usando a lei por um objetivo ilícito, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Estão vendo isso? Aí você espera das pessoas a boa fé, né? O amor fraternal, aquele amor que deseja o melhor para o outro. Não, né? Multiplicou-se a iniquidade e o amor se esfriou. E não está falando aqui para os ímpios, não, porque o ímpio não lê a Bíblia e não considera as palavras de Jesus. Jesus considera, está falando aqui para a igreja, está falando para nós. Não deixa que o amor esfriar. Mas me causou mal, mas me fez isso. Não interessa. O seu coração tem que estar limpo e você olhando para Jesus. Perdoa sempre todas as ofensas e tem o coração limpo. A receita para nós é essa. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então virão as oposições, tudo contra perseguição, né? Mentiras, falsos líderes, falsos pastores, falsos obreiros. Para quê? Que não estão instruídos pelo Espírito de Deus, mas para lançar joio no meio do povo de Deus. É isso. Então fique sempre alerta, olhando para Jesus. E será pregado este Evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha bem, o Evangelho está sendo pregado, né? Ele fala que tem que ir os pés, né? Com os pés, mas a internet está aí e o Evangelho está sendo falado no mundo inteiro. Nós já estamos vendo isso, né? E para quê? Para testemunha, né? Aí Jesus vai falar, aí a hora que chegar à conclusão, as pessoas vão querer falar, mas a gente não sabia. Nécios e tardos de ouvir o que os profetas disseram, vocês não ouviram nem as minhas palavras, vocês disseram que vocês são cristãos, que vocês são de Deus, mas vocês não deram crédito nem as palavras que eu disse para vocês. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E ele fala, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ele entenda, então, essa abominação que Daniel fala, já está profetizado, 500 anos antes de Jesus, já está profetizado, é o pequeno chifre, o inimigo, o homem do pecado, a abominação da desolação. Que isso? O anticristo vai ser um homem que vai ter um poder mundial, né? Vai ser um grande líder, mas ele já estará possesso do próprio Satanás. Ele virá com a eficácia de Satanás. O que vai acontecer? Né? Jesus falou que aí o terceiro templo em Israel vai ser construído, porque Jesus profetizou, que belas pedras, Senhor, desse edifício. Eu disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, todas serão derribadas. Aí, o que vai acontecer? Está lá, por isso que tem um muro, né? Nós temos aqui um muro ali, né? Uma representação do muro. Tem a base do templo, mas será erguido um terceiro templo agora,
já está pré-fabricado, vai ser levantado em semanas, e os utensílios, os judeus estão trabalhando nele, estão todos prontos, só aguardando o advento do homem do pecado, do iníquo. Ele vai ser tão poderoso, vai convencer a humanidade de que ele é o cara, né? Como o Obama falou de, né? Ele é o sujeito, ele vai trazer paz no mundo. Por isso que Jesus falou: ó, cuidado, quando houver paz e segurança, né? Aí terá um problema. Então vai ter um tempo de paz antes do advento do anticristo, porque ele, aí, como todo mundo vai se curvar diante dele, né? Os que não conhecerem a palavra, os que não estiverem cientes de tudo que vai acontecer segundo as profecias do próprio Jesus, né? Ele vai assentar no trono lá, que é o trono de Deus nesse tempo, e ele vai se declarar Deus. Ele vai se declarar Deus. Então, vai ter o sacrifício da novilha vermelha. As novilhas já estão lá em Israel, tá? Mas não vou entrar para a gente não sair do foco. Mas estes sinais estão aí à nossa vista, né? Quem estiver sobre o eirado, quer dizer, vai ter perseguição, né? Angústia. E quem estiver no campo, não volte para trás. Quer dizer, vai ter um repoliço da humanidade inteira com tudo isso. Aí das que estiverem grávidas, vão ter que sair, vão ter que fugir, né? Como é que vai carregar? Vai ser difícil, a criança está amamentando, né? Ora, para que a vossa fuga, né, não se dê no sábado ou no inverno, né? Ore, não, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Grande tribulação. A grande tribulação você 3 anos e meio vai ter paz. Vai ser o governo do anticristo. Então, toda a ação destruidora do diabo vai ser afastada. Ele vai dar uma trégua para convencer as pessoas de paz e segurança. Mas depois vão ser 7 anos, 3 anos e meio de paz e segurança. Mas 3 anos e meio depois vão ser da grande tribulação. Haverá sofrimento como nunca houve e jamais haverá, tá? Aí virá a imposição de um sistema mundial. O sistema fala da marca da besta, tá? Do falso profeta e do anticristo, fazendo um paralelo da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o paralelo vai ser a Trindade satânica, o falso profeta, o anticristo, né? E a besta, né? A besta vai ser um sistema que se opõe a Deus, né? Não vamos entrando nos detalhes também, né? Eu creio que não tem nada a ver com chip, tá? Isso é outra coisa, mas vamos para frente. Outro dia a gente trata desse assunto pormenorizado, né? Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos os dias serão abreviados. O pessoal está falando, o tempo parece que corre, né? Está rapidinho, né? Então, se alguém nos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Quer dizer, quando ele vier na sua vida, todo olho o verá. Primeiro vai haver o quê? Arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento da igreja? Aí muitos inauguram um ministério, criam um ministério para pregar às pessoas usando a palavra de Deus. São ministérios, né? Não são igreja. Aí deram nome de igreja, mas não são ministérios. O que é ministério? É aquela comunidade, aquela instituição que deve estar a serviço do reino de Deus. Agora, a igreja que Jesus veio buscar é a sua igreja. A sua igreja. Qual é a igreja de Jesus? Todos aqueles que estiverem ligados
a ele que o assentar como Senhor, que medita na lei de dia e de noite, que se consagra, que sabe que tudo que ele disse vai acontecer e tem um estilo de vida conforme a palavra que ele deixou para nós. Essa é a igreja, ela é espiritual. Agora, muitos ministérios falam assim: só no nosso ministério vai haver salvação. Não, é na igreja. Que eles querem dizer, vai ser desse ministério, daquele outro, né? Vão ser pensadas pessoas que estão ligadas em espírito com o reino de Deus. Glória a Deus. Então, aí eles falam: Jesus está aqui, Jesus está. Não, Jesus é a palavra, ele vai se apresentar, e quando ele se apresentar, muitos lamentarão sobre ele, porque ele virá não mais como cordeiro, mas como leão, né? Não mais como advogado, mas como juiz. Ele vem, né, cobrar as coisas que ele deixou para nós, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora, você tem também homens de Deus fazendo sinais, milagres e prodígios. Tem os dons espirituais, dom de operação de milagres. Então, o que nós devemos fazer? O profeta que não é falso, ele diz o quê? Que Jesus é o Senhor, e que ele vai falar, ele vai pregar conforme a palavra. Ele não vai dizer coisas fora da palavra de Deus, das Escrituras. Ele vai ser fiel no seu ensino. O ensino que ele vai trazer não é dele, é de Deus, é conforme as Escrituras. Esse é o profeta que faz sinais, mas que é um autêntico profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Vede que eu vos tenho predito. Olha, eu já disse para vocês, né? É o que ele está falando, ele está reafirmando. Não, cuidado para ninguém vos engane, né? Honestos e tardos de ouvir tudo que os profetas disseram, né? Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, né? Você não precisa ir atrás dele, é ele que irá buscar a sua igreja, ele vem atrás da sua igreja, ele vem arrebatar, né? Ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então o que ele está dizendo? Quando ele vier, será assim, ó, como um relâmpago. Já viu o relâmpago no céu? Será de surpresa, ninguém sabe o dia nem a hora, cada um vai, como nos dias de Noé, diz aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, e até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E todas as Escrituras falam da vinda de Jesus, né? Se você vai lá em Apocalipse, né? As pessoas, o Apocalipse está acontecendo, né? Tragédia e tal, e Jesus está falando ali, eis que eu venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém roube a tua coroa, né? Aquele que perseverar até o fim, este herdará a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Então vai ser como um relâmpago, né? Ninguém vai, ele está ali, ele está lá, vamos lá. Tem coisas acontecendo assim, você já viu coisas acontecendo? Tem algo lá, aí as pessoas vão todas lá, né? Não vá. Jesus vem atrás de você. Jesus vai arrebatar a igreja dele, amém? E não é este ou aquele ministério. A igreja espiritual é a noiva que está ataviada, ataviada, está enfeitada,
né? Enfeitada com os atos de oração, de perseverança, de manter-se aguardando a promessa vinda do Senhor. Ele vem buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. Então, esmere-se na santificação, esmere-se na santidade, busque as coisas do alto e não se deixe enganar por falsas doutrinas, por falsos profetas, e nem queira correr atrás de Cristo, porque quando Ele vier, é Ele que vem arrebatar a sua igreja. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. O que anda falando aí? Que a terra está, essa comoção climática, né? Essa questão climática, né? Em Lucas, ele fala a respeito disso. Ele diz aqui: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Tem visto algo assim? É só o começo, né? Por causa do bramido do mar e das suas ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Glória a Deus. E aparecerá no sol o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos e dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esse clamor de trombeta, se você pegar uma trombeta para você tocar, você toca até acabar o ar do seu pulmão. Então para. Esse clamor de trombeta não para, porque são anjos que estão tocando essa trombeta. E vai ser só um som, né? Dada a palavra de ordem, soada a última trombeta, né? Então se cumprirão todas estas coisas. Amém. Então como devemos proceder, né? E ele diz aqui: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então vai acontecer, né? Da nossa parte, como nós devemos proceder, né? Ele fala: pratique a justiça e ande humildemente com o seu Deus. Esteja avisado, não seja enganado, né? Seja aquele que se dedica na oração, na consagração, no jejum, na santificação, aquele que perdoa as ofensas, né? Que limpa o seu coração e que espera a vinda do Senhor. Quer venha na primeira vigília, na segunda, na terceira, não saia aí fazendo molecagem, né? Mas espere em santidade a vinda do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aí as pessoas falam: você está preparado, né? As pessoas falam muito isso. Não, nós temos um estilo de vida. Jesus trouxe para nós um estilo de vida. Devemos nos comportar com esse estilo de vida. Esse é o modelo de vida que ele veio trazer para nós. Agora, por que pregamos? Porque avisamos a humanidade. Por quê? Porque Jesus falou: nós somos testemunhos. Vai acontecer assim. Honestos e tardos de ouvir tudo que os profetas disseram. Não seja honesto, não seja tardo. Considere estas coisas. E não será outro nome que vem buscar a igreja. Vai ser Jesus. Estão adorando, louvando, pedindo graça, pedindo bênção para outros nomes, outras entidades. Ninguém vai trazer salvação. A salvação está no nome de Jesus. Primeiro vai acontecer um arrebatamento da igreja.
Aí muitas, são os que estão aí vigilantes, como as virgens vigilantes, tem óleo na candeia, tem a candeia acesa, tem chama, né? Estão avisadas, né? Estão com uma vida de oração, de consagração. Essa é a igreja sem ruga e sem mácula, né? Que está preparada para a vinda de Jesus. Agora terão aqueles outros, mestres e dardos, né? Nós falamos para eles, nós pregamos, eles ouviram, mas até riram de nós, né? Até riram, falaram assim: vocês creem nessas palavras, né? Aí eles falaram: opa, aconteceu, então é verdade. Aí virá a imposição de uma marca, né? Fala a marca da besta, quer dizer, para aderir a um sistema mundial que é criado pelo anticristo. Aí terão os da segunda chamada. Os da segunda chamada, eles não vão aderir ao sistema da besta. A verdade é essa. E não aceitarão. E quem não aceitar em receber o sinal da besta, né? Porque nós temos um sinal, é o sinal do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo da promessa, né? O mundo espiritual nos vê e ele nos olha e vê esses sinais do Espírito Santo em nossa vida. É o selo de que você é de Deus, é o selo de que nós pertencemos a Deus. Glória a Deus, né? E aí não terei, pois, um sinal nas pessoas. E os que ouviram não deram crédito, pois aconteceu. Então nós não vamos poder aceitar o sinal da besta. Aí vão ser perseguidos e vão ganhar a salvação com a cabeça cortada. E vão pagar com a sua própria vida. Glória a Deus. Você quer ir pela primeira ou segunda chamada? Tem aí na escola a recuperação, né? Deve ter dado outro nome agora, né? Para completar a sua nota, né? Para passar de ano. Não espere para a segunda, porque quem passar pela segunda vai passar pela grande tribulação, onde haverá sofrimento como nunca houve e jamais haverá. Então, seja a igreja do Senhor, a igreja sem ruga e sem mácula, que Jesus vem buscar. Ele é o noivo que vem buscar a sua noiva. Deus te abençoe. Fique, não seja nécio, mas ouça as palavras que Jesus deixou para nós, que eu estou te passando como aí um menino de recado de Deus. Meu ensino não é meu, é do Senhor. Então atente, renda-se a Jesus, aceite como Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida, né? Entregue-se a Ele e viva uma vida exemplar daquele que espera a vinda do Senhor.